Está no banco, mas no banco do... Coca-Cola, guaraná e pãezinhos de queijo. E essas 4 horas foram suficientes para que todos os empresários expusessem suas queixas e opiniões. Quanto às queixas, todos concordaram em 2 pontos. As taxas de juros têm que cair e a presença do Estado na economia precisa diminuir. Todos os empresários da reunião também pediram o seguinte: um crescimento moderado da economia. E houve unanimidade num elogio ao governo, ao fato de que a inflação parou de disparar. Cada um dos empresários teve tempo para uma curta exposição. Quem mais falou foi o presidente do grupo Votorantim, Antônio Hermílio de Moraes. E a ideia que ele apresentou agradou muito ao presidente Sarney. Antônio Hermílio propôs que parte dos recursos do PIS/PASEP passem para um novo fundo a ser administrado por um conselho de representantes de empresas e empregados. O objetivo desse fundo seria aplicar dinheiro em programas sociais. Cada empresário falou dos problemas do seu setor. O produtor Aníbal Bianchini, por exemplo, disse que a agricultura brasileira enfrenta graves problemas estruturais. O empresário Tasso Gereissati, do Ceará, disse que o Nordeste é um outro país, com uma economia muito mais frágil que o resto do país e que precisa de um tratamento diferenciado. Depois que todos acabaram de falar, o presidente Sarney fez um curto discurso e foi longamente aplaudido quando garantiu que não fechará nenhum acordo com o FMI que coloque em risco o crescimento da economia. Apesar dos assuntos sérios, não faltaram momentos de bom humor durante a reunião. Quando se começou a tratar dos problemas da agricultura, por exemplo, o ministro Pedro Simon se saiu com essa. Não sou o único ministro da Agricultura, disse ele. E apontou para o seu colega Roberto Guzmão, ministro da Indústria e do Comércio. Esse aí, disse o ministro, está cuidando do café, do açúcar e do álcool. E, se ele quiser, pode ficar também com o caso da soja. Agora, a reunião do presidente Sarney vista de outro ângulo. Isso é com Paulo Henrique Amorim. Eu conversei agora à noite com um dos mais íntimos colaboradores do presidente Sarney. E ele escreveu para mim como é que foi a reunião com os empresários, vista do ângulo do presidente. Para o presidente, a reunião é mais uma etapa para a criação de um pacto nacional. Da unidade de todos em torno de medidas austeras que precisam ser tomadas. O presidente gostou também do fato de todos os empresários terem pedido crescimento moderado e a retomada do emprego. E o problema das taxas de juros? O governo gostaria muito de derrubar as taxas de juros, mas não está convencido de que conseguiria vender títulos do governo com taxas mais baixas. É porque o déficit público está muito grande. Qual é a saída? Ir reduzindo as taxas bem devagar. Até porque o presidente Sarney está convencido de uma outra coisa. Quando as taxas começarem a cair, tem que cair mesmo. Porque se a taxa cair e depois subir, o mercado financeiro todo quebra. Drásticas medidas na economia. Uma nova moeda na praça. A partir de hoje, ninguém mais usará pesos. Da conta do café ao orçamento da nação, o que vale agora é o austral. Essa foi uma das medidas de impacto anunciadas agora à noite na Argentina pelo presidente Raul Alfonsín. Os salários e os preços estão congelados, as tarifas públicas também. Hoje foi feriado bancário na Argentina e no discurso de agora à noite o presidente anunciou que o feriado vai ser esticado até terça-feira. O próprio presidente Alfonsín falou em economia de guerra ao anunciar as medidas desta noite. Elas eram esperadas, mas acabaram sendo mais fortes do que a maioria dos argentinos calculava. As taxas de juros foram reduzidas. A nova moeda vale bem mais do que a velha. Um austral vale 80 centavos de dólar. Até hoje, um dólar valia 1.100 pesos. Segundo o presidente Alfonsín, tudo isso é necessário para combater a inflação de 1000% ao ano, a especulação que não tem limites e o desânimo que se abateu sobre a população. São medidas radicais para que seja possível começar tudo de novo, disse ele. As cartas confirmam. Josef Mengele viveu em São Paulo até 79. Veja em Globo Ciência as diversas pesquisas desenvolvidas pela medicina brasileira. Conheça o fascinante campo da medicina nuclear e os avanços da bioengenharia, que pode concretizar o sonho do homem biônico através da substituição dos órgãos doentes por órgãos artificiais.
Veja também o principal centro de estudo da doença de Chagas no mundo e o tratamento de fraturas ósseas através do ultrassom, desenvolvido por um engenheiro da Universidade de São Carlos. Tudo isso, mais os métodos utilizados para diagnosticar as doenças genéticas e a história da nacionalização da vacina contra o sarampo, você vai ver no Globo Ciência desta semana. Sábado, 20 para as 10 da manhã, Globo Ciência. Fundação Roberto Marinho. Você conhece a melhor aplicação para o dinheiro de sua empresa, não conhece? Claro, o ICM tem volta. Você ganha o equivalente a uma aplicação do Open Market sem necessidade de aplicação mínima. E o lucro vem na hora. Ah, e tem mais. Sem taxação do imposto de renda. Procure o gerente do Banerj. O ICM agora tem volta. O sequestro do avião norte-americano. Agora à noite, o avião chegou pela segunda vez ao aeroporto de Beirute. E aí, a primeira tragédia. Um passageiro norte-americano foi morto pelos sequestradores. Eles disseram à torre de controle que jogaram na pista o corpo de um passageiro e prometeram jogar outro, se um líder do movimento xiita Amal não for imediatamente ao aeroporto. O movimento xiita Amal pediu calma aos sequestradores, prometendo mandar um dirigente conversar com eles. O avião, um Boeing da companhia norte-americana TWA, fazia um voo regular entre a Grécia e a Itália. Quase todos os passageiros são norte-americanos em férias. O avião foi sequestrado por extremistas muçulmanos e levado primeiro para o Líbano, depois para a Argélia, depois para Malta e outra vez para o Líbano. Nesse meio tempo, um passageiro levou um tiro e outros foram agredidos pelos sequestradores. É possível que esse passageiro ferido seja o morto jogado na pista agora à noite, quando o avião voltou a Beirute. 41 passageiros foram liberados em Argel, 21 na primeira vez que o avião pousou em Beirute. Continuam a bordo 110 pessoas. Agora há pouco houve um dramático diálogo entre um operador da torre de controle de Beirute e um dos sequestradores. Você não acha uma vergonha matar um passageiro inocente? Perguntou o operador. Você esquece o massacre de Beir el-Labed? Respondeu o sequestrador. Beir el-Labed é um subúrbio de Beirute, onde em março passado houve um atentado que matou 80 xiitas. Hoje circulou um boato pelo mundo todo. O boato: a morte do presidente Ronald Reagan. E o desmentido veio do próprio presidente Reagan, que citou o autor norte-americano Mark Twain para dizer o que estava vivo. As notícias sobre minha morte são um pouco exageradas. O escritor passou por uma experiência parecida quando um jornal anunciou a morte dele. Só que ele estava vivinho da Silva, como o presidente Reagan está, do alto dos seus 74 anos. O caso Mengele. Foi um dia de muito mistério na Polícia Federal de São Paulo. O delegado Romeu Tuma passou o dia reunido com peritos brasileiros e estrangeiros. Eles estavam analisando as conclusões dos primeiros exames científicos do esqueleto exumado na semana passada. O trabalho de análise das impressões digitais deu em nada. E até o início da noite continuavam as dúvidas. O delegado Romeu Tuma, o homem encarregado de desvendar esse mistério, passou a tarde no Instituto Médico Legal. Aqui na Polícia Federal, ele foi muito esperado por toda a imprensa. Temos a satisfação de anunciar aos senhores o que Dr. Valmir elaborará no seu laudo, e endossado pelos peritos americanos e alemães, de que a letra encontrada na residência de Bossard, nos documentos, em comparação técnico-científica com a oriunda de Berlim através do governo americano, é positiva. Portanto, os documentos pesquisados são de Joseph Mengele. Atenção, a letra confere, mas isso não significa ainda que está provado cientificamente que o corpo de Embu é do carrasco nazista. Agora pense um pouco. O que sente um homem que despeja lá das alturas uma bomba atômica sobre uma população de civis? Como é que esse homem vai para essa missão? Com orgulho? Com medo? Será que ele sabia o que estava fazendo? Paulo Francis comenta e mostra imagens inéditas do dia em que 3 norte-americanos subiram aos céus para despejar o horror.
Desde 1945, vivemos sob o medo de uma guerra nuclear. É um medo tão grande que nem ousamos pensar no assunto, a não ser de vez em quando e muito de leves. Bem, não estamos sozinhos. Os rapazes que jogaram as bombas nucleares em Hiroshima e Nagasaki em 1945 eram também serenos, normais, gente como a gente. Esses filmes são inéditos do carregamento da bomba que destruiu Hiroshima. O nome da bomba é Little Boy, menininho. E o avião, esse aí, tem o nome de Enola Gay, que é o nome da mãe do piloto que jogou a bomba. Um dia de festa para o Dr. Sigmund Freud. Os rapazes posam felizes, como se fosse uma seleção de futebol com o jogo ganho de antemão. Paul Tibbets, o piloto, é condecorado depois de ter destruído a vida de 200 mil pessoas em Hiroshima. E essa aí é a segunda bomba, chamada de Fat Man, o gordo. A tripulação americana coloca recadinhos para Hirohito, o imperador do Japão, com todo o nosso amor. Matou cerca de 100 mil pessoas. Esses rapazes não são culpados, cumpriram ordens e Paul Tibbets aí mostra a alegria e a responsabilidade que está por trás de todas as guerras. O mundo tinha mudado para sempre depois dessa viagem. Essa bomba aí é apenas o gatilho de uma das bombas de hidrogênio de hoje em dia, das quais os americanos e soviéticos têm 10 em cada dos mísseis pesados que possuem. Podem destruir a si próprios e o mundo inteiro. Durma-se com um barulho desses. O professor Afonso Arinos revela suas ideias para a nova Constituição. Que pinta de novo? Pinta na tela da Globo. Não importa onde você vá, vá de Très Brut, de Marchand. Nordeste Já é o mutirão dos artistas para o projeto Verde Teto, que vai oferecer casas e terrenos para os trabalhadores plantarem. Em qualquer agência da Caixa, você deposita 10 mil cruzeiros na conta 900 mil e recebe o disco mais importante do Brasil. Te quero terra pra plantar, te quero verde, te quero casa pra morar, te quero rede. Caixa Econômica Federal, a serviço da cultura e do povo. Pedida a anulação da votação da proposta de eleição em 2 turnos. Os jornais de hoje mostraram as fotografias de deputados votando 2 vezes, por eles mesmos e por colegas que não estavam na Câmara. Trocando em miúdos, com uma votação eletrônica, esses deputados foram vistos apertando 2 botões. O pedido de anulação foi apresentado pelo vice-líder do PMDB, deputado Valmor Chiavarini. O deputado Ulisses Guimarães, presidente da Câmara, já indicou o deputado Carlos Wilson, segundo vice-presidente da mesa, para apurar as denúncias de fraude. A proposta de eleições em 2 turnos foi derrotada por uma diferença de 11 votos. O professor Afonso Arinos, que vai ser o presidente da comissão encarregada de elaborar um anteprojeto de Constituição, se encontrou hoje no Rio com o ministro da Justiça, Fernando Lira. Nenhum dos dois quis divulgar os nomes de quem vai integrar a comissão. Isso fica para o presidente Sarney. Mas está decidido que serão criadas as funções de consultor e assessor para agilizar o trabalho da comissão. O professor e jurista Afonso Arinos fez recentemente uma pesquisa ampla sobre o assunto Constituição.
Ele ouviu 200 pessoas representativas de todos os setores da sociedade brasileira, entre prefeitos, profissionais liberais, intelectuais, professores, estudantes, empresários e sindicalistas. Você vai conhecer agora as maiores aspirações da sociedade brasileira com relação à nova Constituição. A grande maioria dos pesquisados, 82%, acha que a Constituinte e a nova Constituição são necessárias para aperfeiçoar a democracia. Mas como deve ser o Estado democrático? 90% dos pesquisados acham que o maior dever do Estado é proteger os direitos humanos. 88% acham que a igualdade e a promoção do bem social são as bases da democracia. 86% lembraram a defesa da liberdade como o mais importante. O regime representativo, com 81%. O pluralismo partidário, com 80%. E o regime federativo, com 78%, também foram votados como base de uma Constituição democrática. No sistema representativo, o povo elege seus governantes. Para presidente, 71% dos pesquisados defendem o voto direto. A forma de governo presidencialista tem a preferência da maioria, 63%. Para a Câmara dos Deputados, 57% querem o atual sistema de voto proporcional. Quais os principais direitos humanos que a nova Constituição deve garantir? Para 63% dos pesquisados, o mais importante direito é o da saúde. Para 61% é o amparo à velhice. Para 60%, a defesa do consumidor. Para 59%, o maior direito é a privacidade. Para 58%, o emprego é um direito a ser garantido. 55% querem a liberdade de informação como principal garantia. A pesquisa responde também sobre os direitos econômicos. A grande maioria, 85% dos pesquisados, quer que a nova Constituição proteja o meio ambiente. 76% defende o controle sobre os investimentos estrangeiros. 58% defendem a reforma agrária com a aplicação do Estatuto da Terra. 56% querem a propriedade cooperativa garantida na Constituição. O professor Afonso Arinos conversou hoje com a repórter Sônia Pompeu sobre o trabalho da comissão e sobre essa pesquisa que você acabou de ver. Essa pesquisa levou 2 anos sendo realizada e ela tratou apenas de levantar um panorama nacional sobre as aspirações daqueles grupos que por nós foram consultados a respeito do texto e do conteúdo de uma futura Constituição. Ela foi feita, sobretudo, na base da correspondência. Eu tive que escrever mais de 4.000 cartas, 3.000 e tantas cartas, quase chegou a 4.000. E você sabe que nessas condições, o ideal, assim, nas pesquisas feitas em outros países, é de 20%, assim, de respostas, né? Nós tivemos menos, nós tivemos 10%, mas foi uma coisa muito boa, porque foi 10% de todos os setores consultados. E coisa que eu gostaria até de salientar, porque é muito grato para nós, as organizações menos poderosas no sentido econômico, por exemplo, os sindicatos, as prefeituras de estados do interior, coisas desses, foram as que mais responderam, foram as que mais se interessaram. E todas as reivindicações de base, o senhor vai analisá-las e levá-las para a sua comissão? Não sou eu só, não é? Eu acho que isso vai ser objeto do trabalho dos membros da comissão em conjunto. Por isso é que ela vai funcionar de uma maneira tão dilatada, tão complexa e tão espalhada pelo país inteiro, com muitos elementos que serão incumbidos de subcomissões, né? Eu não posso ainda determinar exatamente a constituição, a formação da comissão, porque ela depende dos entendimentos que serão feitos até que ela se inaugure. Quais são os assuntos mais polêmicos que o senhor acha que devem ser debatidos na sua comissão? Aqueles que provocam maior interesse é o nível de vida, quer dizer, fundamentalmente o salário, o problema da retribuição do trabalhador é um problema muito sério, quer dizer, o problema trabalhista, propriamente dito, o trabalho e o salário. Vamos dizer, o problema federal, o problema federativo, as novas forças que se desenvolvem no seio da federação, né? O atendimento, tanto quanto possível, equitativo a todos os componentes da Federação Brasileira através da tributação, o problema tributário, o problema fiscal, é muito importante, ele é muito árido. Como ele não provoca eloquência, não provoca grandes discursos, nem grandes
artigos de jornal e tal, não se dá muita atenção. O problema tributário, quer dizer, a contribuição para que o Estado tenha os recursos necessários à distribuição da justiça nacional pelo povo, é um problema fundamental, né? Um problema de caixa. E isso tem que ser entregue a gente muito boa. Eu não entendo disso. Isso tem que ser entregue a gente especializada de alto gabarito, né? O senhor acha que os partidos políticos estão interessados hoje em debater a Constituinte? Eu acho que não se está dando aos partidos o papel essencial que eles devem representar nesse momento. Ou eles não estão se dando essa função. Estão um pouco afastadas dela. O senhor acha que os partidos, os políticos, hoje estão mais interessados em quê? Não posso dizer, porque como eu não sou político, eu não estou dentro do Congresso, eu não sei, mas a gente não nota que eles estejam preocupados com o papel insubstituível que o partido tem na transmissão das reivindicações nacionais para as áreas decisórias. Não é através dos partidos, só através dos partidos é que essas reivindicações a que nós nos referimos podem se transformar em objetos de decisão, senão de que maneira? Então, o senhor acha que então, essas eleições de 86 vai ter que haver uma maior conscientização da população e dos políticos para participarem da Constituinte? E maior aplicação dos partidos, para que são os canais de condução de tudo isso para uma área de decisão. Sem um partido não se decide democraticamente. Está tudo pronto para o grande jogo Brasil e Paraguai, domingo em Assunção. Gravidez, amamentação, doenças infantis. Os temas do programa 0 a 6, O Primeiro Mundo, estão agora reunidos em livros. Amor e Liberdade e a Aventura de Crescer. 2 volumes que vão ajudar você a entender e a educar seus filhos. Nas livrarias. Juntos, festejamos a nova República. E na nova República, saúde é um direito de todos nós. No dia 15 de junho, vamos fazer valer esse direito. Toda criança de até 4 anos deve ser levada ao posto. 15 de junho, vacinação. Um direito da criança. Ela tem um jeito de andar só pra ver. Vem amigo, nadar nos rios, choro por tudo, se assim for preciso. Eu tenho um sonho blue. Não marque bobeira. Compre o LP A Gata Comeu Nacional. A melhor seleção de sucessos do momento. É Opus Columbia. Atenção, agora há pouco, no aeroporto de Beirute, foi reabastecido o Boeing da TWA, sequestrado hoje por extremistas muçulmanos. Foi confirmada a morte de um passageiro, descrito apenas como um jovem norte-americano. Os sequestradores ameaçam matar um norte-americano a cada 5 minutos, se suas exigências não forem atendidas. A seleção brasileira já está em Assunção, onde joga domingo contra a seleção paraguaia, pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Houve um verdadeiro carnaval no aeroporto de Assunção com a chegada do time brasileiro, agora há pouco. A seleção brasileira teve uma grande recepção na chegada ao Paraguai. Mais de 200 torcedores brasileiros estavam no aeroporto de Assunção. Faixas, bandeiras, muito verde e amarelo e a sempre presente charanga brasileira. A última vez que a seleção brasileira esteve no Paraguai para disputar uma eliminatória de Copa do Mundo foi 8 anos atrás. O Brasil venceu por 1-0. Agora, na chegada, os jogadores brasileiros demonstram o mesmo otimismo. A seleção está confiante? Está muito confiante, respeita o Paraguai e esperamos que a seleção possa sair daqui com um resultado positivo. Nós precisamos da vitória, o interessante é a vitória, nós vamos tentar isso a qualquer custo. O presidente da CBF, Julito Coutinho, recebeu um apelo dos torcedores na chegada. Tá para vir 3 ônibus de São Paulo, da camisa 12, fora outras torcidas que devem vir, torcidas do Rio de Janeiro, torcidas de Santa Catarina, porque eu tenho conhecimento disso. Bom, agora acontece que não tem mais ingresso. Eu quero saber que possibilidade a CBF, o senhor, a pessoa do senhor, tem condições de interferir nisso aí para a gente comprar os ingressos. Eu posso prometer que nesse momento vou pedir
ouvir a Federação Paraguaia, cujo presidente está aqui nos esperando com muita gentileza para atender ao seu pedido. O presidente da Federação Paraguaia, Jesus Manuel Palhares, disse que os ingressos numerados se esgotaram desde quarta-feira. São os ingressos melhores e mais caros. Mas o brasileiro poderá ver o jogo tranquilamente nas arquibancadas e garantiu total segurança para a torcida brasileira. Também. En este país la seguridad es total. Usted no se preocupe. Acá ustedes son hermanos y van a ser tratados como hermanos. Neste sábado, os jogadores descansam pela manhã e à tarde, fazem a sua única atividade aqui no Paraguai antes do jogo. Um treinamento à tarde no estádio Defensores del Chaco, local... Osmar Santos fala hoje dos preparativos finais para o jogo de domingo entre Brasil e Paraguai. Muitos torcedores já estão lá no Paraguai. Já estiveram recebendo a seleção brasileira que chegou agora à noitinha. E muita gente está indo para lá. Eu também estou indo, vou ver, transmitir esse jogo Brasil e Paraguai. Calcula-se que mais de 3 mil carros, aí uns 8 mil torcedores brasileiros devem pintar no pedaço domingo, lá no Defensores del Chaco, local da partida Brasil e Paraguai. Subiu uma torcida aí mesmo para apagar um pouco o ímpeto da torcida paraguaia. Lá ninguém está falando em derrota, está todo mundo achando que o Paraguai ganha o jogo. O Tele deixou o Brasil muito otimista. O jogo em si deve ser muito tenso, nervoso, mas o Tele disse que tem uma preocupação só, não esse clima tenso, essa coisa toda que envolve o espetáculo. Mais é com o gramado. Mas ele disse que a seleção brasileira, com certeza, vai jogar mais do que jogou com a Bolívia. Quando perguntaram se ele tinha algum esquema defensivo, que o empate é bom, ele ficou até nervoso. Falou, nunca preparei time pensando em anti-futebol, em jogar na defesa. A seleção vai jogar para ganhar o jogo, vai jogar aberta, jogar o futebol bonito. Vamos jogar o que sabemos, finalizou o Tele. E com o que sabemos, poderemos ganhar a partida. Agora anote aí a receita de mulher ideal de um machão da Califórnia. Mulher perfeita é aquela que a gente controla totalmente. Aquela que faz exatamente o que a gente diz como deve fazer e nada mais. Mas cuidado, hein, machões? Não se entusiasmem muito. O autor dessa definição se chamava Leonard Laker. E na procura de uma mulher perfeita, ele torturou e assassinou pelo menos 25 pessoas. Quando foi preso, engoliu um comprimido de cianureto. Duro de gente. Foi assim que ficou o Ibirapuera agora à noite. O motivo? Tem um rei em São Paulo. Mesmo cantando velhos sucessos, Roberto Carlos estava de arromba, como se dizia nos velhos tempos da Jovem Guarda. Por isso uma força me leva a cantar. Por isso essa força estranha no ar. Por isso é que eu canto, não posso parar. Por isso essa voz da manhã. Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho e acho que nunca os tirei. E o sol ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou para eu olhar para aquela barriga. A vida é amiga da... Bom, você viu aí um pedacinho do show. E sorte do pessoal que foi ao Ibirapuera, porque esse foi o único show de Roberto Carlos neste ano. Uma boa noite a vocês todos e um bom fim de semana, hein? Boa noite, até segunda e não perca o noticiário local, hein? ZYB 516 TV Norte Fluminense, Organização Alair Ferreira, afiliada à Rede Globo. Jornal da Globo. Oferecimento de Unibanco. Unibanco, a chave de um banco é o seu atendimento. Domingo pinta a seleção do povo. Vamos torcer para a vitória pintar de novo. Todos nós sonhamos, lutamos e conseguimos realizar nosso sonho. A nova República está aí.
Agora estamos construindo a República de todos nós. 15 de junho é dia de vacinação. Leve seu filho de até 4 anos ao posto. 15 de junho, vacinação, um direito da criança. Leia amanhã em A Cidade. Palha de cana entope captação de água. Transferência aos municípios do ITBI não beneficia campos. Envolvidos na colisão da Belina com patrulhinha movem ação contra o Estado. Samila Mesquita conta tudo sobre tudo em sua página. A Cidade, o melhor jornal também no preço. Futebol pela cultura é emoção que não acaba mais. Chute, drible, faça os gols com os craques microfone. Cultura, sintonia fixa no rádio do povo. NFTV. Oferecimento Caderneta Banerj. Quem vive aqui, poupa aqui. Caderneta Banerj, a caderneta do estado do Rio de Janeiro.